Paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao Timóteo Cast, o podcast cristão. Nesta oportunidade, vamos bater um papo escatológico acerca da doutrina do final dos tempos. Nesta feita está comigo um grande amigo, pastor Maicon Adriel. Salve nossos irmãos. Pai do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, uma grande honra estar aqui com meu amigo, pastor Rodrigo Timóteo. Glória seja dada ao Senhor. Vamos falar aí sobre a volta de Jesus, sobre o milênio, alguns tópicos aí sobre interpretação do Apocalipse. Vamos perguntar aqui, nós não combinamos nada, né? Só falei por nós, nós vamos falar sobre escatologia, mas eu vou pegar ele hoje desprevenido para sair o melhor aí. Em nome de Deus. Pensando naqueles pastor antigo que, na hora, no finalzinho já para iniciar a palavra, aí ele fala, tu vai pregar hoje. Aí ali você já tem que estar preparado, né? O soldado tem que estar pronto. Paulo disse que nós temos que se apresentar como obreiro. Aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, irmão, já tem uma pergunta aqui já para iniciar. Mas antes disso, eu quero pedir para você, antes de eu soltar aqui uma pergunta bombástica na escatologia, quero pedir para você compartilhar este vídeo, esse podcast, certo? Estamos se apresentando ali no Timóteo Cast, no Instagram. Você pesquisa lá Timóteo Cast. Você pode achar também o Timóteo Cast pela minha bio, Rodrigo Timóteo Oficial. Lá vai estar o canal lá certinho. Também temos ali no YouTube, onde vai estar gravado esse conteúdo completo. Rodrigo Timóteo Oficial. Lá está as programações do Timóteo Cast. Eu peço que você nos siga lá, compartilhe. Em nome de Jesus, faça isso. Nós temos conteúdos relevantes, edificantes, teológicos, acerca da palavra de Deus. Eu creio que tem contribuído aí para o entendimento, a compreensão e a evangelização, certo? Iniciando, antes de tudo, na verdade, iniciar com uma pergunta teológica, quem é Maicon Adriel? Antes de ser pastor, quem é Maicon Adriel? Maicon Adriel é um homem, um servo de Deus, né? Casado com Gabriele Pinheiro dos Santos, pai de uma menina de 2 anos, Elizabeth Adriele, um jovem apaixonado pela palavra do Senhor, de 26 anos. Esse é o Maicon Adriel, que ama Cristo acima de tudo, que tem uma sede pelo céu. Glória seja dada. Hoje congrega onde? Na Estrela Mazuca, Debrais, Assembleia de Deus em Fiade Vasconcelos. Glória a Deus. Bênção de Deus. Já se apresentou? Vamos lá. O senhor se declara em que linha escatológica? Pré, mid ou pós? A gente tem seguido uma tradição mais clara, mais aceita, biblicamente falando, né? Pela direção e entendimento que o Espírito Santo vai nos dando na caminhada. Eu sou pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Consegue explicar para a gente, para o público que nos assiste, essas 3 linhas dentro dos seus conceitos? O pré, o mid e o pós? O pós-tribulacionista é os irmãos, né? Muito mais os calvinistas, reformadores, que acreditam que a igreja passará pelo período de 7 anos de grande tribulação, enfatizando aqui em Mateus capítulo 24, versículo 21, que Jesus disse: é uma grande tribulação a qual nunca houve. E os pós acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, assim como as igrejas de todo o século passou por diversas tribulações. O mid, ou mid-tribulacionista, acredita que a igreja passará pela tribulação, mas na metade será arrebatada. E nós, o pré-tribulacionista, acredita que a igreja não passará pelo período tribulacional de 7 anos. Certo. Glória a Deus. Então aí está as 3 linhas de interpretações que as igrejas têm, né? O senhor, no caso, é pré-tribulacionista. Qual o argumento lógico para acreditar, sendo que a igreja sempre passou por perseguição? Jesus disse que teriam tribulações, os apóstolos foram decapitados, porque no futuro próximo, na vinda de Jesus, a igreja não vai passar, sendo que a igreja sempre passou. Será que nós somos os preferidos de Jeová, a menina dos olhos do Senhor, e Deus vai nos poupar, sendo que não poupou Paulo, não poupou João Batista, o primo de Jesus, perdeu a cabeça? Eu e você são melhores que eles? A grande verdade é que tribulação sempre houve, aflições, perseguição sempre houve, sempre haverá. Só que o período tribulacional de 7 anos, Jesus ele enfatiza, e a nossa base é essa. Mateus 24, versículo 21, será um período de grande tribulação, qual nunca houve e nunca haverá. A gente vai para a Epístola Paulina, 1 Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo de número 10. A gente tem também capítulo de número 5, versículo de número 9, que Deus não nos designou para ira, né? Mas há de nos livrar com a vinda de Cristo, com o arrebatamento. Então, a gente usar do argumento emotivo até, né? Dizer que a igreja sempre passou pelo período tribulacional porque o pré não há de passar. É porque será uma grande tribulação, qual nunca houve e não haverá, e o propósito também está em tratar com o povo de Israel e punir os ímpios que não se arrependerem. Glória a Deus. Glória a Deus.
faz total sentido. A tribulação, esse levante, né? Eu vi até eu estava assistindo um podcast agora e o pastor Mateus Rangel estava dizendo que assim como Deus usou Nabucodonosor, assim como Deus usou Ciro, que não eram pessoas cristãs, que não serviam a Deus, assim também Deus vai usar o anticristo para punir tanto Israel como as nações ímpias, né? Então, tá para se levantar aí, né? O anticristo, ele vai ser contra o povo judeu, então. Interessante, pastor Rodrigo, que Martinho Lutero vai dizer que Satanás é como se fosse um cachorro na coleira de Jeová. Ele só vai até onde Deus permite. Assim foi na história de Jó, né? Então a gente vê que Deus, ele tem as suas multiformas de trabalhar. Interessante que Deus, ele não perde, né? Deus, ele não perde. Nosso Deus não tem no cujo dele derrota. E nosso Deus, ele trabalha com propósito específico. E o período tribulacional de 7 anos tem um propósito de despertar Israel. Tem um propósito de gerar arrependimento para o gentio que vai estar lá. E também um cumprimento da igreja de não passar pelo espírito tribulacional. Por quê? A gente vê ali Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu me guardarei da hora desse período tribulacional. Então, Satanás é um servo de Deus, apesar que Deus, ele vai limitar Satanás, limita os demônios. Satanás já está condenado, mas ele é limitado por Deus. Glória a Deus. Então, assim como todo ser humano, Deus é soberano. E o ser humano é limitado. Isso. Toda a criação de Deus é limitada, né? Ele tem um tempo de glória, mas a glória do homem é passageira. Isso. Mas a glória de Deus permanece para todo sempre. Então, Satanás, a gente comentava, né, que no caso até o próprio anticristo, ele já tem um tempo determinado para agir, que Deus determinou. Isso. E Daniel vai falar sobre isso, né? A gente bater nesse papo escatológico, esse assunto é pertinente. Que Daniel fala que o que está designado para acontecer, para ser derramado sobre ele, vai acontecer. Apocalipse 13 fala assim que e ele agirá por 42 meses e depois virá o seu fim. Né? Paulo também ele diz isso, né, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, aí ele fala assim que aquilo que está para acontecer com o Consolador vai acontecer, e Jesus no sopro da sua boca vai derrotar o anticristo com os profetas. Então, ou seja, Satanás ele já sabe o seu fim. Exatamente. A gente, olhando lá para Daniel, capítulo número 9, versículo 24, né, as 70 semanas de Daniel, mostra já lá, está tudo revelado já, né, na verdade está tudo revelado. É interessante notar que o arrebatamento, por isso que eu acredito num pré-tribulacionista, porque o arrebatamento será iminente, não sabemos o dia nem a hora. Se a gente falar que a igreja passará pelo período tribulacional, a gente vai saber a data, porque será um período de 7 anos, segundo as 70 semanas de Daniel, então a gente vai saber a data. Depois do período de 7 anos, Cristo vai vir. Então, por isso que eu acredito no arrebatamento iminente, que pode acontecer a qualquer momento, qualquer hora. Então, o eminente significa que não depende de horas, de sinais, nada. Glória a Deus. Então, é de repente, né? Exatamente. Só que tem uma vertente, aproveitando, já que o irmão acredita que a igreja não passa pelo período tribulacional, ou seja, ela é tirada antes, né? Antes dos 7 anos. Antes dos 7 anos. Correto? Tem uma vertente que fala que o arrebatamento, ele não vai ser no abrir e piscar de olhos. Certo? Exatamente. Não vai ser no abrir e piscar de olhos, mas o que vai ser no abrir e piscar de olhos vai ser a transformação dos justos. O que o senhor entende dessa vertente, né? Essa vertente que diz que não vai ser no abrir e piscar de olhos. Então significa dizer que o arrebatamento vai ser como? Vai ser igual Jesus subiu aos céus? Todo mundo viu? Vai ser igual Elias que subiu aos céus e os discípulos dos profetas viram ele subir? Porque viram, Jesus ele falou, do mesmo jeito que eu fui, vocês vão ver eu descer. E avisou para os discípulos que era igreja. E aí, o que o senhor acha? Vai ser no abrir e piscar de olho ou não vai ser? O que o senhor pode dizer sobre isso? Importante pergunta, que pergunta maravilhosa. É interessante notar que o arrebatamento será algo iminente, a qualquer momento, a qualquer data, só que será rápido, né? Até a palavra arrebatamento. Será algo que as pessoas não vão enxergar, não vai ver, até porque a segunda vinda de Cristo, que tem 2 fases, a primeira será encontrar com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, a partir do versículo 16, 17, a igreja vai encontrar com Cristo. Cristo não vai vir na terra, ninguém vai ver Cristo, né? Só na segunda fase, que será no final do período tribulacional, juntamente com a igreja vindo e todo olho verá. Então o arrebatamento será sendo piscar de olhos, porque ninguém há de ver. A pessoa vai sumir. É interessante que até nos aeroportos, nos aviões, a pessoa vai fazer uma entrevista para o capitão lá que vai dirigir o avião, vai fazer uma entrevista, pastor Rodrigo, e tem que ser, se a pessoa é cristão, não pode ser o copiloto outro cristão. Não pode ser. Então imagina o caos que vai ser, o arrebatamento, pessoas dirigindo, né, pessoas no aeroporto, no avião, em trem, imagina o caos que vai ser se a pessoa é cristã, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E será algo rápido, será algo iminente, algo rápido,
E a primeira fase da segunda vinda de Cristo, somente a igreja há de ver, porque há de encontrar com Cristo nos ares, nas nuvens. A segunda fase, que virá no período final tribulacional de 7 anos, Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 11 em diante, todo olho verá. Cristo vai vir com os anjos em glória, todo olho verá, juntamente com a igreja, por isso que a igreja não passará pelo período tribulacional. Os pós-tribulacionistas acham isso uma loucura, né? Eles dizem que Jesus veio 2 vezes. Ele falou que ia vir uma vez só, né? No final ele vem, no fim de tudo, e acaba. Agora esse negócio de Jesus vir 2 vezes, Sim. 2 arrebatamentos, como que vai ser isso? A gente tem que compreender também que a ressurreição, que o apóstolo Paulo vai trazer muito bem, vai falar, o livro de Apocalipse também fala, de 2 ressurreições, não é verdade? A primeira ressurreição é para a salvação e a última é para a condenação, que é dos ímpios. Bem-aventurados os que não morrem na segunda ressurreição. Interessante notar que a primeira ressurreição, ela tem várias fases. Tem Cristo e as primícias. A gente vê como Cristo ele morre, ressuscitou pessoas do Antigo Testamento. Lá, a partir da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois tem outro arrebatamento, o arrebatamento da igreja. O primeiro arrebatamento vai ser dos mortos que morreram em Cristo Jesus, juntamente com os santos do Antigo Testamento, e a igreja que estiver vivo há de ser arrebatado. Depois temos lá o arrebatamento do 144 mil de Apocalipse, as 2 testemunhas. Isso faz parte da primeira ressurreição. A última ressurreição será para a condenação, para o juízo final, aonde as pessoas que estão no Hades, no lugar do mundo dos mortos, há de ressuscitar para a condenação e ser lançado no lago de enxofre ou no inferno. Glória a Deus. Então, Deus tem as suas colheitas, né? Isso, existe uma mensagem Ruth, né? Que vai dizer sobre as colheitas da vítima, né? O rabisco, né? Rabisco, isso. Nossa, essa mensagem é poderosa. Aí vai falar que tem umas primeiras colheitas até as finais, né? A gente vê que também isso é na cultura judaica mesmo, né? Tem dois meses, a gente vê no ano judaico que todo ano judaico a gente vê que tem 2 colheitas principais. E a gente vê isso também em toda a Bíblia e traz essas referências tipológicas ao que vai acontecer literalmente. Vai dar uma mensagem boa isso aí. E falando que a gente, como me disse, o Evangelho já deu uma mensagem boa isso aí. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meu irmão, então significa dizer que para o Senhor o arrebatamento vai ser no abrir e piscar de olho ou não? Será rápido, né? Será rápido e você não vai ver ninguém aí, porque a própria palavra será rápido, né? Vai raptar com força, vai tirar com força, com violência. Existe a diferença, né, entre a primeira e a segunda, né, fase, né? Exato. A primeira é o arrebatamento, né? Isso. A retirada. Que Cristo aparecerá somente para a igreja, né? Não será aquela fase que a gente vê todo olho verá na segunda vinda da última fase, que será no final do período tribulacional de 7 anos. Então, aí já aproveitando aqui o bate-papo, a gente precisamos esmiuçar os textos, né? Fazer uma boa interpretação, todos nós como estudantes de teologia, ministros da palavra, e ver essas 2 diferenças, aproveitar o senhor aqui, igual o senhor acabou de citar. Existem 2 fases, certo? A primeira é o arrebatamento, a segunda? Segunda é a vinda de Cristo juntamente com a igreja. Certo. A primeira fase é antes dos 7? Antes de 7 anos. E a segunda? A segunda, todo olho verá no final do período tribulacional. Certo. Então, o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Pode ser 17, isso. É antes dos 7 anos. Antes de 7 anos. Antes dos 7 anos. Então, para iniciar os 7 anos, tem que acontecer o arrebatamento da igreja. Isso. Certo? Perfeito. Para então iniciar. É que o arrebatamento vai descandear tudo. Né? Desencadear. A tribulação vai começar com o anticristo. O primeiro ser de Apocalipse 6 vai começar com o anticristo. E tem o texto de Paulo aos Tessalonicenses que ele fala isso, né? Que para o anticristo poder se manifestar, algo tem que algo que ele tem. Né? Quem é o Senhor? Aproveitando essa fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Isso. Né? Ele já opera, porém, tem algo que o detém até que seja tirado para que ele possa se manifestar. Até que do meio seja tirado para que ele possa se manifestar. Então, para o Senhor, quem é que detém o anticristo de se manifestar? Só tem um que pode o deter, né? É Deus Pai, através do Espírito Santo que é Deus, né? O Espírito Santo que está na igreja. O Espírito Santo é o que detém o anticristo, né? Até porque Deus ele age com propósito, né? Aproveitando a fala do Senhor, o Senhor disse que Satanás é como um cachorro. Limitado. Então, ele está preso a um tempo e a determinação de Deus, concernente a onde ele pode agir, onde não pode. Isso. Então, da mesma forma, eu creio que essa autoridade, essa palavra que o detém, só quem tem essa autoridade é Deus. Isso, né? Exatamente, perfeito. Interessante notar que, no texto que o irmão citou, Paulo vai enfatizar que o ministério da injustiça do anticristo já está operando. A gente vê o cenário atual, que já está operando, está nítido as coisas, né? Ou seja, ele está operando, mas não pode se manifestar, porque a igreja ainda está na terra cumprindo o propósito divino. E o Espírito Santo é o que detém, é o Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai poder se manifestar.
O Espírito Santo vai estar na Terra? Com certeza vai estar na Terra, até porque ele é Deus, ele é onipresente, né? A igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo não vai sair da igreja, mas para todo sempre está na igreja, como selo, né? Interessante que o selo naquela época, desse contexto, quando os romanos colocavam o selo de Roma em qualquer objeto, está dizendo, é propriedade de Roma. Quando vem o Espírito Santo, que Paulo usa essa expressão de selo, vocês têm um selo que é o Espírito Santo, você é propriedade de Deus. Aleluia. Então o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Né? Louvado seja Deus. E essa passagem também vai falar aí sobre o pessoal do Espírito Santo. Isso é tremendo. E ele que nos dá essa convicção que somos filhos. Isso é extraordinário. Interessante, pastor Rodrigo, que nós não estamos sendo preparados para encontrar o anticristo, né? Nós estamos sendo preparados para encontrar o nosso Cristo, o nosso Messias, o Filho de Deus. Se a Bíblia diz, e a gente crê no arrebatamento da igreja, né, que é antes dos 7 anos, se a Bíblia diz que após, para iniciar esses 7 anos, biblicamente falando, né, Daniel 9:27, 2 Tessalonicenses no capítulo 2, como já falamos, sabemos que o anticristo ele se revela e aí inicia os 7 anos, né? Isso é base para qualquer escatólogo, né? Para qualquer teólogo é base. O anticristo ele se manifesta, muitos acreditam que ele é o primeiro cavaleiro, né? Isso, primeiro cavaleiro. Cavaleiro branco, certo? Então, se a gente sabe que ele vai se manifestar, que vai haver a construção do terceiro templo, né? E vai acontecer as catástrofes, as guerras, então é notório que no final disso Jesus vem. Isso, depois no final, como Então, dá 7 anos, não é iminente, exatamente. Não é iminente. Acaba com a doutrina da iminência. Então, tem que haver uma colheita antes. Isso. Para que o povo seja pego de surpresa. Isso. Porque senão, para que a palavra de Jesus vigiai? Porque não sabia o dia nem a hora. Vários sermões de Cristo nessas aplicações, né, de vigilância. Interessante, o pastor trouxe aqui sobre o primeiro cavalo, né? Cavaleiro no cavalo branco, vencendo para vencer. Apocalipse 6, 1, 2. E 2. Isso. Temos 3 linhas de interpretações, né? Importante notar isso, 3 linhas de interpretações. A primeira, as pessoas vão pensar que é o evangelho, né? O evangelho triunfando, o evangelho vencendo, isso. O evangelho ganhando almas, o evangelho triunfando. A segunda linha de interpretações vai falar que é o próprio Cristo, né? Cavalo branco, né? Cristo. Só que a gente compreende que é um anticristo. Por quê? Tem uma diferença muito grande entre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, o primeiro selo, com Cristo em Apocalipse 19, versículo de número 11 adiante. Porque está enfatizado lá. De Apocalipse 19, é o próprio Cristo, é o verbo, né? O fiel, a testemunha fiel e verdadeira. Então a gente vê isso nitidamente, que há uma diferença. E a arma de Cristo, Apocalipse 19, é uma espada que sai da boca de Cristo. Já do selo é apenas um arco. O arco é a arma de covarde, diz Napoleão, né? Então tem uma diferença muito lógica. E até porque os próximos 7 selos, a gente vê que é um agrupamento de coisas ruins. Então, como diz o pastor Ciro, Jesus está andando em uma má companhia, né? Porque vai estar desencadeando ali vários acontecimentos que não tem nada a ver com o nosso Cristo. E aí, então, só acredita que ali é o anticristo. O anticristo. Então, o cavaleiro branco de Apocalipse 6, do verso 1 e 2, não acredita que é o anticristo. Né? E não dá para ser Cristo. A diferença é muito grande. Porque se ele é quem abre o selo... Isso, exatamente. Né? Ele é o cordeiro, a Bíblia diz que o cordeiro abriu, né? O primeiro selo. Então, como ele já é o cavaleiro também. E está numa má companhia se fosse Cristo. Né? Exatamente. Então, aí, ó, 2 pontos aqui importantes que já levantaram para você poder combater, dizendo que ali é o anticristo. A primeira é que se ele abriu o primeiro selo, por que ele está indo, então? Se é ele. Não faz sentido. Porque ele é quem abre, porque ele vai estar indo. Certo? E ele abre o segundo. Só que o segundo vem o quê? Vem um outro cavaleiro, que é mau, né? O cavaleiro trazendo guerra. Né? Trazendo essa é uma guerra civil, né? Trazendo a espada. Então, a companhia não é uma boa companhia. Uma boa companhia. E detalhe também que entre esses cavaleiros tem o cavaleiro da morte. Olha aí, tem o cavaleiro da morte. Isso. Trazendo fome, né? Então, imagina Jesus vindo dessa forma, né? Não é lógico, né? Não é coerente sistematizar. Se a gente vai sistematizar a teologia ali, não tem nada a ver, né? Glória a Deus. E a gente vai para o Apocalipse 19, a gente vê que o Cristo verdadeiro que vem no cavalo branco é totalmente diferente. Só você colocar lá na balança, né? Apocalipse 6, 1, 2, Apocalipse 19, a partir do versículo 11, vê a diferença de Cristo e o anticristo. Então ele está no cavalo branco que tipifica uma falsa paz. Né? Exato. Então quer dizer que o anticristo, Apocalipse 6, verso 1 e 2, tem um arco. Isso. E Apocalipse 19, verso 11, ele vem com a espada. Então tem uma diferença, né? Louvado seja Deus. Paulo vai dizer em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 17, ele está falando sobre as armaduras espirituais do cristão. Ele fala que a arma do Espírito Santo é a espada, a palavra de Deus. A gente tem em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, a palavra do Senhor como espada, afiada de 2 gumes, que penetra a vista da alma, junta em medula e aparece nos pensamentos e a intenção do coração do homem. Glória a Deus. Serão somente 144 mil pessoas que serão salvas no mundo? Ou isso é uma heresia?
Não. Os 144 mil de Apocalipse 7, quem são? Os 144 mil são judeus remanescentes, né, santificados por Deus, a qual os anjos vai colocar a marca de Deus, o selo de Deus, mas terá muitas conversões lá. Tantas pessoas crentes, né, que não estavam firmadas em Cristo, que não vai subir no arrebatamento. Eu creio que muitos vão desviar, vai se converter nesse período. Judeus, porque o propósito é judeu gentil, né. A gente vê até os próprios ímpios, antes de receber a marca, que eles vão dar glória a Deus, né. Glória a Deus. Então o Senhor está dizendo que vai haver conversão na grande tribulação, mas Jesus não, segundo o pré-tribulacionismo, já não vai ter levado sua igreja, porque ele vai salvar mais gente ainda. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, né? Um Deus de amor, um Deus que aí nos constrange, né? Esse amor nos constrange. E o propósito de Deus sempre foi salvar a humanidade, né? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. E até no período tribulacional haverá conversões se a pessoa se arrepender. E esse é o propósito, né? Os anjos vão proclamar e clamar. A gente vai ver ali nas taças que vai ser derramado, que os próprios ímpios vão blasfemar de Deus, se vê a decadência moral da humanidade em si, né? Mas vai ter muitas pessoas que vai se arrepender dos seus pecados e vai se voltar a Deus. Eu estava lendo, acho que aqui é a sexta trombeta, que mesmo assim os homens não vão se arrepender, né? E ali mostra o que Jesus fala em Mateus 24, verso 14, que ele diz que o evangelho será pregado em todo mundo para testemunho de todos os povos, né? Para testemunho de todos os povos. Então, ou seja, o evangelho vai ser anunciado, não sei se pelos 3 anjos, pelas testemunhas, pela rede nacional, porque vai haver um anúncio que as testemunhas vão morrer, então, ou seja, a informação vai ser dada para todo mundo, né? Sabemos que nós estamos na era da tecnologia, e essa tecnologia com a IA, com 6G, não é mais 5G não, agora vai ter o 6G, com tudo que está acontecendo, esse avanço tecnológico rápido, vai contribuir também para o anúncio do evangelho, né? Hoje nós pensamos que Jesus vai voltar agora, mas isso pode se estender um pouco. Mas com esse avanço da comunicação, das telecomunicações, né, IA, tudo que tem hoje, provavelmente o evangelho está chegando em muitos lugares, né? Jesus está se apresentando até para missões, né, para árabes. Eu vi noticiários aí, pessoas sendo convertidas, evangelizadas pelo próprio Cristo. Vai haver a pregação dos anjos, as 2 testemunhas fechando o céu, não chovendo. Então, ou seja, o evangelho vai ser, só que a Bíblia diz que mesmo assim eles não vão se arrepender. Os que tiver a marca não vão se arrepender mesmo. É interessante, pastor Rodrigo, que isso é uma própria profecia, né? Daniel, capítulo de número 12, o próprio anjo vai dizer para Daniel sobre que a ciência ia aumentar muito nos últimos dias. A gente vê que hoje você pode estar fazendo uma live no Japão, estando aqui em Ferraz de Vasconcelos, no Estrela Mazuca, sem estar lá no Japão. Então hoje a tecnologia aumentou muito, né? Tá um avanço extraordinário, né, que a gente vê hoje. E o próprio arrebatamento em si, todo mundo vai saber do arrebatamento. Hoje, quem não sabe do arrebatamento é uma promessa antiga, né? E diz o próprio pastor Pedro, na sua segunda carta, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 6 em diante, que Deus é longânimo, né? Deus está suportando, tendo grande, longo ânimo, querendo que muitos venham a se arrepender. E o próprio arrebatamento, as pessoas vão saber que a igreja foi arrebatada, que vai ser um caos, né? Pessoas que estão no avião, que é cristão pilotando avião, sendo arrebatado, avião caindo, acidentes que vai acontecer, do rapto, do arrebatamento da igreja, e as pessoas vão ter essa noção. E o anticristo vai vir para apaciguar, para enganar, para iludir o povo, né? E um povo que é muito odiado hoje em dia é o povo cristão. E muitos vai estar em festa depois do arrebatamento, os ímpios vai estar em festa. Mas todavia o arrebatamento, as pessoas vão ver a ira de Deus, né? As pessoas vão ver Deus manifestando o seu poder na terra. Então muitos vão se arrepender. Outros vão endurecer cada vez mais seus corações. E a questão desse endurecimento, desculpa cortar o senhor, mas a gente já vê hoje, porque hoje estamos vivendo uma inversão dos valores. Sim. Pessoas que defendem o bem estão sendo odiadas. O próprio Jesus, que foi quem foi, executou tantos milagres, o mundo odiou. Ele falou assim, me odiaram, vão odiar vocês também. Né? É interessante notar isso. Ele foi perseguido e mataram, né? Enquanto não mataram Jesus, eles não descansaram. Então, hoje nós estamos vivendo isso, né? Aí imaginem na grande tribulação, né? Que é o fim já de todas as coisas. Verdade. O público que vai ser aquele público. Imagine viver naqueles dias. Meu Deus. Verdade, pastor Rodrigo. A gente vê que quem é do céu, a terra não aceita, né? A gente vai lá para João capítulo de número 1, que Jesus veio para os seus e não foi aceito, não recebeu. Israel adiou o reino de Deus literal na terra. Foi o próprio Israel. Interessante que a gente vê que o cenário atual, o evangelho, a verdade, né? As pessoas não aceitam, muitos não aceitam o evangelho. Hoje, casamento, as pessoas veem como coisa de loucura, né? Esses podcasts de hoje, a gente vê muito isso.
A gente vê que as pessoas não aceitam, os cristãos são odiados pela verdade, por carregar Cristo, por causa do nome de Cristo Jesus. Interessante que nesse período tribulacional, muitos vai estar em festa, os ímpios vai estar em festa. Até porque o anticristo ele vai fazer o quê? Ele vai dar prazer para as pessoas. O que você quer? É isso que você quer? Ou seja, vai liberar cada vez mais. A gente está entrando em um cenário que cada dia que se passa, a depravação do homem, a depravação política, a depravação social está cada vez decaindo. Então a gente vê que é o cenário atual. Né? A iniquidade está aumentando. Está aumentando Isso. e o amor está se esfriando. Pessoas largando o evangelho, desistindo da sua cruz, desistindo do seu ministério, da sua chamada, não querem mais fazer a outra. Fala, eu vou ajudar para me pegar a prova dos outros, eu nem vou orar, eu vou pegar a prova de ninguém, não. Verdade. Ou seja, a piedade, o amor, fruto está se esvaindo. Quem tem Deus, não fez o que quer, irmão. Verdade. Quem está lotado de Deus ali, está cheio de Deus, ele está com o evangelho no coração, ele quer desbravar. Ele, se precisa, ele sai daqui, vai para a África, o dinheiro dele, porque está cheio de Deus, o fogo está ardendo ali, ele quer ir. Só que o cenário que nós estamos vivendo aqui hoje é um cenário de esfriamento, é um tempo profético e é tempo de despertar. É forte demais. A gente vê que até dentro dos tempos, das congregações, das assembleias das igrejas, que o amor de Deus está se esfriando dos crentes. A gente vê que o cenário é bíblico e profético. Que o próprio cristão odiando seu irmão que toma a Santa Ceia junto. A gente vê pessoas magoadas das igrejas, pessoas como Caim matando Abel, pessoas como os irmãos de Jefité expulsando Jefité, você não vai dar com nós essa herança, os irmãos de José jogando ele para fora. Essa parte que você citou aí é tremendo. O irmão tomando Santa Ceia junto com o ódio do outro, ou seja, é uma apostasia da fé. Exatamente. As pessoas não estão se lembrando da exortação de Paulo. Da exortação de Paulo, quando diz que a gente tem que examinar a si mesmo. E o examinar a si mesmo não é só você ter lembrança, igual muitos pregadores falam da ceia, né? Eu tenho que só lembrar de que Jesus morreu na cruz. Bem, você tem que fazer isso aqui, em memória dele. É bíblico. Só que o examinar a si mesmo, você não pode pegar a oferta de qualquer jeito, não, filho. Quem é digno? Amém, não tem ninguém digno. Mas manda o sacerdote lá entregar o incenso. Se ele tiver em pecado, a Bíblia diz que Deus fulminava ele. Deus fulminava ele. Aí ele e você, não, eu não sou digno, então vai de qualquer maneira. Vai lá. Talvez Deus está em silêncio, né? Deus não te envergonha ainda, mas aquele dia ele vai falar, eu estava pregando, estava tomando Santa Ceia, mas eu não te conheço. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que por isso que tem muitos fracos, doentes e muitos mortos espiritualmente. Porque não examina a si mesmo. E a gente vê no cenário atual, tem muitas pessoas, os desigrejados, né? Pessoas que se frustraram. Tem muitas pessoas que não conseguem entrar dentro de uma igreja porque ela foi ferida por pessoas dentro da igreja, né? Infelizmente, a gente vê muito isso. A gente vê nesse cenário atual, lobos vestidos de ovelha, pessoas que pegam o ministério e pensam que é uma empresa. A gente vê muitas dessas coisas. Franquia, né? Em franquia. A gente vê muitas dessas coisas até porque isso é o cumprimento da palavra do Senhor. É os últimos dias que a gente está vivendo aqui na terra e logo a gente vai para o céu que habita a justiça. Você, meu irmão, minha irmã, persevera, ama, não seja como a igreja de Éfeso que perdeu a essência, perdeu o primeiro amor, os crentes da segunda geração. Aleluia, glória. Eu estou sentindo a presença de Deus, meus irmãos. Você sente esse cenário, sente o temor do Espírito de escutar essas palavras, não vê, porque Deus, essa live aqui, esse podcast, nós está abrindo os olhos espirituais através da palavra, né? O conteúdo é bíblico. Eu estava falando com o irmão hoje que a fé não é só o sentir, né? É o que a gente sabe. Exatamente. E o que a gente sabe? É a palavra, o evangelho. As pessoas estão tomando Santa Ceia, às vezes, talvez porque não sabem, porque estão sendo mal doutrinadas, ou porque estão esquecendo, a mente está cauterizada. Então a pessoa só mostra ali um estereótipo, mostra ali uma cena, uma hipócrita, né? Mostra que está tudo bem para todo mundo, mas atrás está metendo pau na irmã, está falando mal do outro, está com ira, está com inveja, não libera perdão. Né? Um povo hipócrita, um povo que faz cena, parece atores na igreja. Boa. É uma empresa, uma franquia para vender algo que está bem, mas não está. Não sabe o que é evangelho. Vivemos uma geração que não sabe o que é evangelho. Fala mais sobre isso. Isso é verdade, pastor Rodrigo. Mateus, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 1 até o versículo 3, Jesus vai dizer para a multidão e para os discípulos. Tem ensinamento de Cristo que é só para discípulo. Por exemplo, Lucas, capítulo de número 18, era só para os cristos, perseverar na oração. Mas a gente vê em Mateus 23, Jesus vai falar para a multidão e para os discípulos, dizendo: está vendo os mestres da lei e os fariseus? Escuta o que eles ensinam e obedecei, mas não coabitai com as obras deles. Porque eles pregam, eles ensinam, mas não vivem, colocando o fardo pesado sobre o povo. Então Jesus está rejeitando eles. Meu Deus. Então essa é a condenação que Jesus vai dar, porque Jesus já estava em Jerusalém, né? Uma semana antes de ser crucificado. E ele traz 7 reais contra a hipocrisia dos religiosos, daquele sistema corrupto. Eles preferem o quê? Posições, os primeiros assentos nos banquetes, as saudações nas praças, ser chamado de rabi, de uma roupa exterior para mostrar, né? Eles davam as ofertas, faziam juramento, mas eles traziam um fardo pesado
para o povo carregar. Eles pregavam até. Eu estava até comentando com o pastor Rodrigo Timóteo que tem uma irmã que talvez foi a primeira mulher pregando os Gideões, né? E ela pregou, ela trouxe uma palavra lá e ela disse que o evangelho é o evangelho que confronta. A palavra, na verdade, tem que confrontar. Essa é a palavra verdadeira. Ou seja, ela conhece a verdade, prega a verdade, mas não vive a verdade pela vida que ela está presa na sua iniquidade. Ana Holden, né? Meu Deus. Ela implantou uma igreja, né? Ela implantou uma igreja, né? LG e o alfabeto todo, né? Cada letra daquela representa um tipo de prática abominável perante o Senhor, né? Verdade. Que aceita hoje, o mundo aceita, mas o evangelho não mudou. E ele me mandou o vídeo, realmente. E ali eu falei, mas não dá para entender um negócio desse não, porque a mulher conhece a verdade, está pregando o evangelho, só que a prática dela, ela está aceitando o erro dela. Então, é isso que o pastor está falando de Mateus 23. Isso. Jesus falou, pratica o que eles estão ensinando, que a mensagem é minha. Isso. A mensagem é minha. Ele entende, ele conheceu a verdade, só que ele não está praticando a verdade. Né? Então Jesus está dizendo assim, rejeita ele, mas obedece aquilo que ele está pregando. É muito forte. O que Deus tem falado particularmente no meu ritmo, pastor Rodrigo, é sobre o cenário de 1 Samuel 3, que antes que a lâmpada se apaga, Deus chama Samuel na madrugada. Aquele cenário, aí tinha um sacerdote ali, que já tinha visão, cego espiritualmente, estava cego. A gente vê que Ana está clamando, ele vai julgar Ana, mas não vai julgar os filhos dentro de casa. O ministério começa em casa. A gente vê os seus filhos, né, que era sacerdote, Ofni e Finéias, que estava deitando com as mulheres ali que ia serviço do templo, estava roubando ali as ofertas que vinham ofertar. E é o cenário atual, a corrupção dentro dos templos. Mas Samuel está crescendo. Antes que a lâmpada se apaga, Samuel está crescendo e Deus brada, Deus fala com Samuel. Até porque, Mateus, capítulo número 18, Jesus vai dizer o quê? Tem que se converter e se tornar como criança, senão de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Então significa dizer que por mais que esteja tendo corrupção por parte de Eli, por parte de Saul, Deus está trabalhando no seu Davi e está trabalhando no seu Samuel. Perfeito. Então quer dizer que Deus não está fora do controle, ele ainda continua no controle. E Uzias morreu, mas Deus ainda está no trono. Boa. Até porque o sacerdote ele vai compreender que era Deus chamando Samuel e ele vai falar. Fala tudo que Deus te falou ontem de madrugada. Não esconde nada, senão Deus vai te punir. Então quer dizer que ele está dando oportunidade para Samuel falar. Para falar a verdade, para falar aquilo que Deus quer. Ele não escuta a voz de Deus mais, mas ele sabe que era a voz de Deus chamando. É porque os Eli tá meio termo, né? Ele até entende que Deus está falando com o outro, mas está na cadeira ali e ainda mantendo uma aparência. Tá igual a igreja de Laodiceia, Jesus batendo na porta e eles estão lá. No meio termo, né? E vem Samuel e fala a verdade. E a gente vê que o sacerdote ele estava conformado. Que Deus faz, que Deus pune, que cumpre essa palavra. Ou seja, Deus está dando oportunidade para muitos juízes se converter. Meu Deus. Deus ele levanta, pastor Rodrigo, Samuéis, em meio desse cenário de corrupção, para que venha sacerdote ali se converter, venha se arrepender. Então quer dizer que esses sacerdotes ali representam os pastores presidentes corruptos que nós temos aí nas nossas nações. Exatamente. É, né? Nós perdemos a gíria, mas não perde a palavra. Então quer dizer que representa isso. Então existe muita jumenta que está ainda sustentando esses Balaão. Verdade. E os Balaão batendo na jumenta. Por isso que não podemos negar a verdade, né? A gente vê que, mesmo que sejam autoridades, presidente levantado até por Deus, Deus que levantou, Deus que deu a oportunidade, e muitos se corromperam na caminhada, se esfiaram, se corromperam, se venderam. Balaão é profeta. Balaão é profeta. Balaão é profeta. Só que o profeta está aceitando a riqueza que Balaque está oferecendo. Está aceitando mesmo. É, porque Balaque está comprando, ele vai lá e profetiza, troca muita mensagem. Amaldiçoa esse povo aí. Eu vou te pagar e amaldiçoa. Aí a jumenta tá falando, não passa daqui, senão o anjo vai te pegar. O anjo já tava pra poder. Quer dizer que a jumenta tá vendo que o profeta, que tem nome de profeta, título de profeta, não tava vendo. Não tava vendo. E aí o profeta começa a bater na jumenta, a jumenta dando livramento pro profeta. Verdade, 3 vezes, né? E interessante que o anjo falou, se não fosse a jumenta, a paz ia passar pela espada. Então Deus manda dizer pra alguém aí do outro lado, pra algum presidente aí do outro lado. Meu Deus. Você só tá aí por causa da jumenta. As jumentas estão abrindo teus olhos, elas estão vendo e tá te livrando de alguns erros. Foi por causa da jumenta que tu não morreu ainda. Foi por causa da jumenta que ainda Deus não pegou você. Eu vou aprofundar. Sabe por que Deus não arrancou você que é joio ainda? Por causa do trigo. Eita, Jesus amado. Tá na Bíblia. O próprio já fala assim, não arranque ainda o joio não. Porque se arrancar o joio, o trigo sai junto. Então porque Deus quer livrar o trigo, é que você tá aí ainda. E o trigo tá fazendo a parte dele. Isso é uma oportunidade do joio se converter. Pode vir tomar Santa Ceia, adultério, vou falar. Pode vir pregar na fornicação, adulterando, pecando, mentindo. Pode ter toda a capa, toda a liturgia, né? Pode ser pastor, presidente, pregador, evangelista, ter carteirinha, pode continuar, mas o juízo de espírito começa pela casa. E talvez a igreja, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, nada sabe e continua lá Samuel pregando,
Continua lá, Natan confrontando Davi que está no trono. Mas isso é uma manifestação da misericórdia do Senhor. É Deus mostrando, pastor Rodrigo, que naquele grande dia ele vai mostrar. Eu te dei a oportunidade. Você calou a boca dos meus profetas. Eu te dei a oportunidade de você se arrepender, mas você não quis se arrepender. Porque ainda tem João Batista que confronta os fariseus. Ainda tem Natan que confronta quem é Davi, que é rei. Ainda tem. Louvado seja Deus. Glória seja dada para o Senhor. Que Deus venha abrir os olhos, né? De a gente venha, cada um de nós, eu falo a gente, porque essa palavra é para cada um de nós que está aqui, para você que está do outro lado. Se você é jumentinha, continue sendo a jumentinha, né? Até para esses Balaão, Deus tem usado as nossas vidas para suportar. E eles às vezes massacram, hein? Tem uns Balaão aí, rapaz, que dá uma Jesus é maravilhoso. Interessante que na igreja da Ásia, a igreja de Tiatira, tinha uma mulher que se dizia profetisa, que até Jesus vai usar ali umas palavras alegóricas, de Jezabel. E a palavra do Senhor diz que eu dei tempo para ela se arrepender. Olha aí. Meu Deus. Deus está dando tempo para muitas pessoas que se dizem ser e não são. E segundo essa doutrina, ela fazia que os próprios cristãos vinham comer, né, que eram a cidade de pagão, e fazia os próprios cristãos comer dos alimentos oferecidos aos deuses pagãos. E ela também entrava outro espírito de fornicação, fazia que muitos santos iam cair no adultério, na fornicação. E Jesus disse, eu dei tempo para ela se arrepender. E se ela não se arrepender, ia colocar na cama, ia matar os seus seguidores ou seus filhos, né, que tem essas vertentes. E assim também fazia Balaão, né? Balaão, o Apocalipse fala também isso, né? Em uma das cartas ali vai falar que Balaão estava ensinando os filhos de Israel a se prostituir com as mulheres de outras religiões. Não podia, né? De outros países não podia. E ali Balaão estava ensinando, já que não conseguiu amaldiçoar, ele falou, vou atrapalhar o povo de Deus de uma outra forma. E começou a ensinar doutrinas que faziam eles cair. Isso, através da imoralidade, corrompendo muito o povo de Israel, a qual vai morrer muita gente. Então tem muito líder que já está caído e que está trabalhando para Satanás, trazendo desordem, maldição, né? Por isso que Paulo vai falar isso, seja considerado maldito, anátema. Pregando o teu evangelho. Por que Paulo usa uma palavra tão dura? Porque é algo sério. Paulo ele vai dizer para a igreja dos Gálatas, no capítulo 5, que ele fala assim, tomara que esses se mutilassem, né? Tomara que eles se destruíssem. Por quê? Porque eles estão fazendo vocês cair da fé. Algo que está te trazendo salvação. Eles estão trabalhando ao contrário. Olha a seriedade disso. É interessante que em João, capítulo de número 15, Jesus vai dizer, nos últimos sermões, antes de ser crucificado, ele fala, em João 15, eu sou a videira verdadeira. É porque Jesus enfatizou, eu sou a videira verdadeira. Porque tem as falsas. É pessoas presas no homem, nas denominações, não, né? A, B, C, as pessoas presas no seu cargo, na sua carteirinha, e não em Cristo Jesus. Interessante, no versículo de número 2, Jesus enfatiza que o Pai é o agricultor, e o Pai ele corta o ramo que não dá fruto, e ele poda os que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, Deus ele vai podar os trigos, os cristãos, para que dê mais fruto ainda. Mas quem está com mentira, com engano, ele mesmo corta. É o Pai que vai cortar, não é eu, não é o pastor Rodrigo. Nosso dever é pregar a verdade, ensinar a verdade, mostrar a verdade. Mas é o Pai que ele vai cortar. Então, se ele não cortou ainda, é porque ele está dando? Se ele não cortou, é porque a pessoa está dando fruto. E se ele não cortou aquele que não está dando fruto, é ato de misericórdia, dando oportunidade. Que palavra maravilhosa nessa palavra. Então, ele tem um machado, e o machado está raiz das árvores. Ele não cortou sua árvore ainda, irmão. Aproveita a oportunidade. Se arrependa, se ligue na videira, através de Cristo Jesus. Não é palavra em prática, a Bíblia diz, né? Se as minhas palavras estiverem em vós, eu estarei em vós. Mas a palavra dele precisa estar em nós, né? Então, quer estar na videira? Se você está desligado na videira, o arrependimento começa na obediência. O verdadeiro arrependimento começa na obediência, né? Cada vez você quer consertar o passado, mas não quer mudar o presente, né? Muitas vezes você pede perdão pelo passado, mas não muda o presente. O verdadeiro arrependimento é você mudar o presente. A pessoa que você estava tratando mal, não adianta você pedir perdão para ela pelo passado e não mudar sua atitude. Deus me mostrava isso. Então, muitas das vezes a gente quer corrigir algo do passado, só que não está mudando o nosso presente. E o que importa mais é o fruto que você vai produzir a partir do momento que você se arrepende verdadeiramente. Então a gente precisamos colocar a palavra em prática. Através da palavra em prática nós sigamos novamente, porque Deus quer o que nós vamos produzir agora. O passado ele apaga, ele faz um novo. Glorioso. Interessante, pastor Rodrigo, que no próprio João, capítulo número 15, versículo número 8, você vê que Deus está nos levando para isso, né? Jesus ele vai enfatizar algo muito forte, em João 15, versículo número 8, que nisso é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e assim verdadeiramente sereis meus discípulos. Então eu só glorifico a Deus quando eu dou fruto. E quando eu dou fruto, eu sou verdadeiramente um discípulo de Cristo. O interessante é porque ele fala, se você dá fruto, ele poda você ainda. Isso, versículo 2. Você não está perfeito, não, irmão.
Você está em Cristo, a palavra está aí, ele te bota para conceder mais. Isso. E aí tem um detalhe, um presente da parte de Deus, porque Jesus vai falar assim, e aí pedireis o que quiseres, para quem está dando fruto, tá? Pedireis o que quiseres e vos será concedido. É por isso que o apóstolo Pedro está subindo junto com o Tiago no lugar da oração. Tem um paralítico, né? Ele puxa ali, e aí ele fala, não tem ouro, não tem prata, mas em nome de Jesus, ele pediu o que ele queria. E aí o homem teve que se levantar. Porque quando a palavra está em mim, em você, e a gente está dando fruto, o nome de Jesus vai acontecer. Está no texto, e pedireis o que quiseres. Não tem um sim, não tem um sim. Se a palavra estiver aí. É interessante que a palavra estava nele, né? Interessante que Atos 3 foi o primeiro milagre da igreja, depois da ascensão de Cristo. E qual que foi o último milagre de Cristo? Foi a cura de um cego. Então o último milagre de Cristo numa pessoa foi a cura de um cego, ou seja, dando o quê? Visão. E o primeiro milagre dos apóstolos foi o que? Um paralítico andando. Porque não tem como você andar se você não enxergar. Forte. E não tem como você enxergar, saber o caminho certo e não andar. Meu Deus. Deus quer que você anda e que você enxergue. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por essa live, por esse bate-papo escatológico, né? Eu a gente Deus aqui, a gente mergulhamos aí na palavra. Tem muita coisa para ser falada, mas a gente vai deixar com a parte 2, em nome de Jesus. Quero pedir agora para o irmão uma palavra para a nossa mocidade, a nossa geração jovem cristã. Uma palavra da parte de Deus aí em uns 3 minutos aí. 3 minutos para você trazer uma palavra de exortação. A palavra que eu tenho para os jovens, eu que também sou jovem, 26 anos apenas, né? A palavra que eu tenho para os jovens é tempo de você ser anormal. Cristão não é normal, né? Cristão é normal. É tempo de você amar Cristo acima de tudo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua paixão. Priorizar Cristo. É tempo de você fazer algo. Daniel já se foi. José já se foi. Misael, Ananias e Azarias também já se foi. Estevão, primeiro mártir, foi um jovem, já se foi. É tempo de você se levantar, se posicionar, pegar a espada do Espírito Santo, colocar sua armadura e ir para a guerra. Eu tomo as palavras do pastor Pooche. É tempo de você pregar Cristo, viver Cristo, morrer e ser esquecido. Porque o seu galardão vai vir de Deus naquele grande dia do tribunal de Cristo. Se levanta, pega Cristo, seja como Samuel, apesar de um tempo de corrupção. Seja um Daniel na Babilônia, seja um José fiel no Egito. Deus falou através dessa palavra para alguém do outro lado, para você saber que é Deus. Em nome de Jesus, você vai se levantar e não vai ficar parado. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra. Meu irmão Adriel, traz suas considerações finais, em nome de Jesus. É uma honra estar aqui com meu amigo de guerra, pastor Rodrigo Timóteo. Que Deus venha te abençoar, te dar força. Na oração, essa geração, que Deus venha abrir os olhos de muitas pessoas e dar graça para andar. Que você venha encher suas lamparinas de azeite e se preparar para o arrebatamento do Senhor Jesus Cristo. É o desejo do meu coração, é o desejo que eu ensino às pessoas. Que você venha amar Cristo acima de tudo. Fazer como Moisés, tudo que eu quero ver é sua face. E eu agradeço essa honra, essa grande oportunidade. Aleluia. Obrigado, meu irmão, pela sua presença. Sempre um prazer estar junto com o senhor, sua humildade, sua prestatividade. Deus continue abençoando o senhor, sua casa, ministério e família. Quais são suas redes sociais? Fala para o público. A gente tem as redes sociais no YouTube, né? A gente tem até uma instituição, a Atalaia Fiel, aqui no Estela Mazuca, Assembleia de Deus, Adebrais, sem faz de Vasconcelos, 1140. O canal no YouTube é Professor Michael Adriel. A gente posta uns vídeos ali, os comentários teológicos. E a gente também tem o Instagram, Michael Adriel. Glória a Deus. Atende agendas? Estamos aí na dispensação, né? O meu foco agora Seu WhatsApp? é 11 97754 8184. Lógico que nós vamos conversando, porque a prioridade agora está sendo a pastorear o rebanho, né? É isso mesmo. Repete o número? 11 97754 8184. Meu irmão, obrigado, meu amigo. Deus abençoe, continue abençoando o senhor poderosamente. E você que acompanhou, veio até o final, eu peço mais uma vez, compartilhe com mais alguém, compartilhe no grupo da família, no grupo da igreja, aquele seu irmão que gosta de estudar a palavra, que gosta de uma boa teologia, de um ponto de ensino. Compartilhe nos grupos, compartilhe no Facebook. Deixa Deus te usar. Segue a gente, vou fazer cortes, tá? Vou fazer cortes aqui, algumas perguntas, algumas partes polêmicas aqui desse podcast. E você nos acompanha lá no Instagram, tá certo? Timóteo Cash. Coloca lá no Instagram, Timóteo Cash. Ou você vai achar também ali no meu Instagram pessoal, Rodrigo Timóteo Oficial. Também temos ali no Facebook a minha página ali, Rodrigo Timóteo, por onde você vai ver também esses cortes lançados lá. Meus irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um abraço
Que Deus abençoe. Amém.